Oi, gente, boa noite. Vim aqui hoje para a gente continuar o nosso bate-papo sobre limites. Primeiro eu queria agradecer vocês, eu recebi mais de 250 mensagens de feedback, mensagens lindas, mensagens carinhosas, dúvidas, muitas dúvidas de vocês a respeito. Eu vou responder, vou tentar responder algumas agora, que são as mais reincidentes, e vou responder depois também por escrito, tá? Então vamos lá, para que o vídeo não seja tão longo. O segundo limite, que é importantíssimo em Montessori, dos 3 que a gente vai tratar, que eu vou dividir aqui com vocês. Ontem a gente falou do primeiro, que é que a criança não pode fazer absolutamente nada que faça mal para ela, que coloque a vida dela em risco, a saúde dela, a integridade física e mental dela em risco. Hoje a gente vai falar do segundo, que é a criança não pode fazer absolutamente nada que coloque a saúde ou a vida ou a integridade de outro ser vivo em risco, de qualquer ser vivo. Então pode ser um animal, pode ser outra pessoa, pode ser uma planta. A criança não pode fazer nada que machuque ou que coloque em risco a saúde ou a vida de outro ser vivo. Tá? Então ela não pode magoar também, ela não pode machucar, ela não pode estragar o brinquedo de um coleguinha, ela não pode estragar o desenho que o irmãozinho ou a irmãzinha dela, ou a priminha ou o priminho estiver fazendo de propósito, ela não pode pegar alguma coisa que estiver na mão de alguém e atacar de propósito no intuito de machucar essa pessoa, ela não pode beliscar, ela não pode puxar o cabelo, ela não pode empurrar de propósito, enfim, ela não pode fazer nada, não pode puxar o rabo do cachorrinho, ela não pode estragar uma plantinha, ela não pode fazer absolutamente nada que coloque em risco a vida de outro ser vivo. Então esse é o segundo limite de Montessori, né? Que a gente aplica em Montessori. E fica muito fácil quando a gente lida com esses limites, como eu disse para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que foram recorrentes nas mensagens de vocês, tá? O que a gente faz quando a gente explica o limite, a gente interrompe e a criança reincide no erro. Nós continuamos interrompendo. Todas as vezes que a criança fizer um comportamento que for inadequado, você vai interromper. Como eu disse ontem, sem necessidade de ficar bravo, sem necessidade de brigar, sem necessidade de gritar, não é necessário ficar bravo. Nós vamos interromper de maneira firme, de maneira constante, quantas vezes for necessário. A criança, ela ainda está aprendendo a obedecer, ela ainda está aprendendo a ouvir o que você tem para dizer. Por isso que tantas vezes a gente fala e dá a impressão que a criança não ouve, a gente chama, parece que a criança não ouve, mas ela dá muita atenção ao brinquedo, ou dá muita atenção à televisão, ou prende a atenção dela em outras coisas, mas a gente fala com ela e ela parece que não. Ela está aprendendo ainda, a criança está no mundo há pouco tempo. Se você fizer uma comparação, ela está há poucos anos no mundo, algumas há alguns meses. Então, ela ainda está aprendendo o que é ouvir o que você fala, ela ainda está se adequando ao fato de ouvir, às regras. Então a gente precisa, como eu disse ontem, vou repetir, falar com a criança com poucas palavras, falar devagar, falar de maneira firme, explicar quantas vezes for necessário. A gente vai fazer isso nesse período quando a criança é menor, muitas vezes, mas depois vai ser fácil, porque depois a criança vai se adaptar de maneira fácil, ela vai ficar uma criança que conversa, uma criança que entende, que diz o que sente, uma criança que pergunta, uma criança que questiona, mas com educação, mas principalmente uma criança que respeita a si mesmo e aos outros, tá? Então, é assim que a gente age quando a criança reincide e não ouve, ou assim que você fala, ela faz de novo. Que foram muitas perguntas que eu recebi a respeito disso, tá? Uma outra dúvida que foi muito constante ontem foi: o que eu faço quando eu interrompo o que a criança está fazendo de maneira inadequada e ela começa a gritar, ela começa a berrar, ela se joga no chão? Nós nos colocamos à disposição. A primeira coisa que a gente faz é não ficar
nervoso, né? Eu sei que isso é difícil, eu também sou mãe, tá? Eu também estou aprendendo, estou me adaptando. Eu tô dividindo aqui com vocês aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, que eu tenho tentado também aplicar na minha vida, tá? E que eu tenho visto que funciona. Por isso que eu estou passando para vocês. A primeira coisa que a gente faz é não ficar nervoso. Se você entender que a criança está desesperada, ao invés de ela estar fazendo birra, você vai mudar um pouco seu mindset. Por que eu disse isso? Porque quando a gente fala que a criança fez birra, parece que a criança é mimada, né? E se você fala assim, não, o meu filho ou a criança se desesperou, você pergunta, mas se desesperou por quê? Algum sentimento ruim, alguma tristeza, alguma dor, algum desespero, alguma angústia ela está sentindo, né? E aí você vai tentar entender e se colocar no lugar da criança. Então, o que a gente faz? A gente agacha até a altura da criança e a gente se coloca à disposição dela e fala, filho, filha, ou, né, no caso de um educador, fala o nome da criança, fala, não precisa fazer assim, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está sentindo, tem que ver qual é a situação e aí você fala, eu entendo a sua frustração porque você não pode brincar com isso agora e nós precisamos ir embora, eu entendo, mas nós precisamos ir para fazer isso e isso e isso. Se a criança insiste, você fala, você quer um abraço? Você quer que eu acolha você? Você quer um beijo? Se a criança não quiser continuar, você aguarda. Vai passar e você está ali. No momento em que ela quiser conversar, você explica e aí você segue. É muito importante que você se coloque à disposição. Aos poucos, isso vai passar. Aos poucos, essa maneira de se expressar, essa maneira de expressar o desespero, ela vai cessar, eu garanto para você. Você se colocando à disposição, iniciando esse diálogo de eu entendo o seu desespero, eu entendo a sua tristeza, eu entendo a sua dor, meu filho, minha filha. A criança, ela se abre e ela vai confiar em você. Ela vai criar essa relação de confiança, eu garanto para você. A dúvida que vocês me fizeram bastante ontem foi, devo trabalhar com punições e recompensas, devo trabalhar com brindes, com premiações e etc., castigos. Em Montessori nós não trabalhamos nem com castigos e nem com recompensas para comportamentos esperados. A gente trabalha muito a motivação interna da criança, dela fazer pelo simples fato dela conseguir alcançar aquele desafio, aquele objetivo. A gente entende e comprovadamente pelas salas de Montessori, pelos resultados que a gente atinge, que funciona muito mais. Montessori fala muito, né? Maria Montessori deixou um legado muito grande de livros falando sobre isso também. É um assunto também bem extenso, se vocês tiverem interesse, eu posso abordar isso mais para frente, a respeito de castigos, recompensas e etc., mas a gente não utiliza. Eu falei um pouquinho disso ontem, mas é um mantra que a gente segue, que a gente não ensina as crianças punindo elas, nós ensinamos ensinando-as, reorientando-as, ensinando como fazer e não punindo. Punição não funciona nem com crianças e nem com adultos. É muito comum, inclusive todos os educadores que estão me assistindo sabem disso, todas as minhas colegas, os meus colegas, que as crianças comumente que vão para a diretoria, aquelas que nós castigamos no plano tradicional, são aquelas reincidentes, elas reincidem. Geralmente é a mesma criança ou são as mesmas crianças, não mudam. E elas são castigadas. Geralmente quando você castiga o seu filho por um motivo, você castiga ele várias vezes pelo mesmo motivo. O que acontece é que quando a gente castiga uma criança, ela não ouve mais o que você fala antes do castigo, ela sabe que vai ser castigada, então ela não dá atenção para aquele bate-papo que você tem antes do castigo, que é quando você dá a lição de moral. Ela não ouve mais, ela faz um bloqueio e não ouve mais a conversa, ela deixa de existir. É isso que acontece. Então a gente não trabalha com castigos, a gente trabalha com conversa, sim, e explicando para a criança como deve ser feito de maneira firme, né? Se você trabalha esses limites que eu tenho explicado para vocês no detalhe desde ontem, de maneira constante e de maneira firme durante bastante tempo e não muda, a criança ela se acostuma que esses são os limites que ela deve seguir na vida, né?
Mas se vocês tiverem interesse, eu posso falar mais sobre castigos, recompensas, punições e etc, tá bom? Eu vou ficando por aqui, já ficou bem longo e extenso, e é isso, tá bom? Me escrevam e coloquem as dúvidas de vocês a respeito do vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto para falar qual que é o terceiro limite que a gente trabalha em Montessori, tá bom? Um beijo e boa noite!